motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Para a construção do motor, foram utilizados duas chaves de remoção de alto rádio, um ferro de solda, 2 pedaços de fio 0,35 mm, fita dupla face para fixar o suporte, base plástica para ser utilizada como suporte, um ímã de neodímio e um fio esmaltado retirado de um trafo. Isso é um trafo que tem o fio esmaltado. Então vamos utilizar somente o fio desse trafo. Então tem que desenrolar ele. Só para pegar o fio para fazer o Por que você não pode motor? usar um fio comum? Porque senão vai dar curto. Na hora que você enrolar ele vai dar curto. E a corrente ela sempre segue pelo menor caminho. Então não vai gerar tanta corrente do jeito que nós queremos para ter, no caso, maior campo magnético. Após desenrolar o fio do trafo, o mesmo é moldado no formato de um círculo com as duas pontas nas extremidades opostas. Em uma das pontas é necessário retirar todo o esmalte e na outra apenas metade do diâmetro do fio, para um funcionamento do motor. Após a montagem no suporte, o motor é ligado na fonte de corrente contínua e o sistema começa a funcionar. Não há nada que determine qual será o sentido de rotação na partida. Tanto poderá iniciar girando para a esquerda como para a direita. Ao invertermos a polaridade dos fios na ligação com a fonte, girar a bobina ou inverter o ímã, o motor gira no sentido contrário. O conhecimento básico para a realização desse projeto é o conceito de eletromagnetismo. As principais equações da física que explicam o funcionamento desse motor são forças magnéticas geradas pelos ímãs, fluxo e campo magnético gerados pela corrente. Quando uma corrente elétrica se move por um fio imerso em um campo magnético, resulta em uma força perpendicular ao fio que tende a movê-lo. De acordo com a intensidade do campo do fluxo magnético que está sendo aplicado ao sistema, será o RPM do motor. A fórmula que está por trás deste conceito é a da força, ou seja, campo magnético vezes a corrente. Esse efeito pode ser melhor compreendido através da regra da mão direita. Como podemos ver, o polegar está indicando o sentido da corrente elétrica que está atravessando o fio, enquanto os demais dedos estão dobrados envolvendo o condutor. Esse sentido é o mesmo do vetor indução magnético B, gerado pela corrente. Como falamos no início do vídeo, ao ligarmos o motor, não sabemos qual sentido que a bobina irá girar, iniciando a rotação ou para a esquerda ou para a direita. Existem 3 maneiras de inverter o sentido de rotação da bobina. Primeiro, inverter a polaridade dos fios que estão alimentando o sistema. Segundo, girar a bobina. Terceiro, inverter o sentido do ímã. Após ter girado 180 graus, o sentido de rotação do motor continua. Quando o estado chegar a 270 graus, o torque será nulo e a corrente inverterá o sentido novamente. Um novo torque será gerado e a bobina chega novamente à situação de 360 graus, repetindo o ciclo descrito. É por isso que o motor não pode ser feito exclusivamente com ímãs permanentes. Ao invertermos a polaridade da fonte, estaremos invertendo todo o ângulo de rotação da bobina. Quando invertemos o ímã, estamos invertendo o sentido de fluxo magnético e, consequentemente, o sentido de rotação da bobina. Os conceitos aprendidos em aula poderão ser vistos em prática neste experimento. Os motores de corrente contínua mantêm um torque melhor e mais eficiente que os motores de corrente alternada, e ainda podemos controlar o sentido de rotação. Este projeto foi realizado para atividade prática supervisionada da matéria de controle e servomecanismos do 7º semestre da Engenharia Elétrica. It was some dick and take this dope on this jet out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving the stress.